Atenção, espectadores, para o top de 5 segundos. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Gripa Descomplica, onde você aprende matemática de maneira descomplicada. Então pessoal, o assunto dessa videoaula é revisão de potenciação parte 2, tá? Bom, então eu chamei aí de parte 2, pessoal, porque senão ficaria um vídeo muito extenso para estar trabalhando tudo em uma videoaula única, né? E aqui começa do item 6, justamente porque lá na revisão de potenciação na parte 1, a gente fez aí até o item 5, tá ok? Então aqui é a continuação, ó. Então nós vamos trabalhar agora um pouquinho com o expoente racional, ok? Como é que funciona então quando a gente tem uma potenciação cujo expoente é um número fracionário, tá ok? Bom, então como é que a gente vai fazer? Tem um esqueminha aqui na imagem, ó, que ele simplifica bastante o que precisa ser feito, né? Então, para a gente transformar, né, um expoente, uma potenciação em que eu tenho aqui uma base elevada a um expoente fracionário, o que a gente vai ter que fazer? O numerador, tá? Que é aqui da fração, ó, certo? Ele vai ser o expoente do radicando, ok? Então ele vai vir aqui para dentro da raiz. E o denominador dessa fração vai ser o índice da raiz que eu vou estar criando aqui, já que são operações inversas. Tá ok, gente? Mas eu sei que de repente agora ficou um pouquinho difícil, mas vocês já vão entender aqui na prática. Bom, vamos lá. Então, no exemplo 1, né, eu peço aqui para escreva as potências em forma de raiz, tá? Então, aqui a gente não precisa calcular. Apenas o objetivo é escrever essas potências na forma de raiz. Então, o que a gente faz aqui? A gente coloca aqui o símbolo da raiz, correto? A base aqui, ó, certo, dessa potenciação vai ser o radicando, então ele vai para dentro da raiz, o 43, ok? O numerador da fração é o 7, né? Ele vai ser o expoente desse radicando, ó. E o 9, que é o denominador da fração, ele vai ser o índice da raiz, ó. Certo? Então, eu tenho aqui uma raiz nona de 43 elevado à sétima potência. Tá ok, gente? Então, é assim que funciona. Vamos lá. Tem alguns detalhes que eu vou estar mostrando para vocês agora aqui nesses outros exemplos. O primeiro acontece aqui na letra B, ó. Eu tenho 17 elevado ao expoente aqui 4 décimos, né? Então, o que eu tenho que fazer para resolver? Observem que essa fração 4 décimos, ela é simplificável por 2, tá? Então, eu vou simplificar primeiro, ó. Aí a base continua sendo 17 e 4 décimos simplificado por 2 vai ficar 2 quintos, ó. Então, agora o primeiro passo foi feito, que era a simplificação. Essa fração já se tornou irredutível, né? Então, eu não preciso simplificar mais, nem posso, nem tem como. Bom, vamos lá, continuando, gente. Então, agora eu vou jogar isso daqui para dentro da raiz, né? Então, eu vou colocar aqui o símbolo da raiz. O 17 vem aqui dentro da raiz, ok? O 2, que é o numerador, vai ser o expoente desse radicando. E o 5, que é o denominador da fração, vai ser o índice da raiz, ó. Então, eu tenho uma raiz quinta de 17 elevado ao quadrado, tá ok? Bom, na letra C, mesma situação, vou colocar aqui o símbolo da raiz, ok? Vejam que eu não preciso simplificar, né? Então, 74 vem aqui para dentro da raiz, ó, né? A base aqui da potência se torna o radicando aqui, né? Agora, o expoente aqui, ó, ou melhor, o numerador aqui da fração é 1, ele vem aqui para dentro da raiz, né? E como o denominador é 2, né? Aqui vem o 2 fora da raiz, certo? Então, eu tenho aqui uma raiz quadrada de 74 elevado à primeira potência, que a gente deve preferencialmente escrever assim, ó. Por quê? Porque a raiz quadrada não precisa aparecer aqui o índice 2. E a primeira potência também não precisa estar aparecendo. Então, fica dessa forma, tá ok? Vamos lá, na letra D,
nós temos aqui um número decimal no expoente, que é 1,5. Então, primeiro nós vamos ter que transformar esse número decimal em uma fração. Então, eu vou trazer aqui para o cantinho. Ó. Como que eu transformo 1,5 para fração, gente? É muito simples. Observem que tem uma casa após a vírgula. Se tem uma casa após a vírgula, vou colocar aqui o símbolo da fração, né? E embaixo vai vir o número 10. Por que o 10? Se tem uma casa após a vírgula, vai vir o 10, ok? Porque ele contém apenas um zero. Então, a gente vai relacionando a quantidade de casas após a vírgula de acordo com a quantidade de zeros, né? Dos números de base 10. 100, 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante, né? E em cima, então, vai vir o número 15, ó. Aí aqui a gente pode simplificar por 5, né? E simplificando por 5, gente, vai ficar a fração 3 meios, né? Então, eu vou ter aqui, ó, 23 elevado à fração 3 meios. Vejam que, né, não é mais simplificável essa fração. Então, agora eu vou colocar aqui o símbolo do radical, né, da raiz. O 23 vem aqui dentro. Vejam que o numerador é o 3, ele vai ser o expoente desse radicando. E o 2, que é o denominador, vai ser o índice da raiz, então ele vem aqui fora. Entretanto, como é uma raiz quadrada, o 2 não precisa aparecer, então vai ficar assim, ó, raiz quadrada de 23 elevado à terceira potência. Ok? Então, isso é o comecinho aqui que a gente tem para agora. Então, galera, agora o exemplo 2, né? Então, está escrito assim, ó, escreva as raízes na forma de potência de expoente racional. É o inverso do que a gente estava fazendo no exemplo 1, tá? Então, podem ver que é bem simples, que é só a gente realmente realizar o caminho inverso. O 73 aqui, que é o radicando, ele vai ser a base, né, dessa potenciação. O expoente do 73, que é o 9, vai ser o numerador da fração. E o 17, que é o índice aqui da raiz, ó, ele vai ser o denominador da fração. E aí vai ficar assim, ó, né? O expoente ficou 73 elevado aqui ao expoente 9/17, né? Acontece, gente, que aqui não dá para simplificar 9/17, por isso que termina dessa forma, tá? Agora, se a fração for simplificável, você tem que fazer até ela se tornar irredutível. Bom, na letra B, mesma situação, ó. O radicando é 7, ele vai ser aqui a base, né, dessa potenciação. O 40 vai ser o numerador, certo? E o 24, que é o índice, ele vai ser o denominador aqui da fração. E aí acontece o que eu citei anteriormente. Essa fração é simplificável, ó. Eu consigo simplificar ela por 8, correto? Então a base vai continuar a mesma que é o 7. E simplificando por 8, gente, vai ficar aqui 5/3, então, no expoente, ó. E aí a gente transformou, então, aqui em uma potência com expoente racional, né? 7 elevado ao expoente 5/3. Bom, na letra C, a base vai ser aqui, ó, o 101, ok? Vejam que quem é o expoente aqui do 101? Não aparece, mas é o número 1, tá ok? Então, quando não aparecer, você sabe que o 1 tá ali, né? Aquele 1 que fica ali oculto. E o 12, que é o índice da raiz, ele vai ser aqui o denominador da fração. E aí não dá para simplificar, termina dessa forma. Então, agora o exemplo 3 para finalizar esse sexto item aí de expoente racional, galera. Esse exemplo 3 pede para determinar os resultados. Então, agora a gente vai ter que, enfim, calcular, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá. Aqui nós vamos transformar, né, em raiz, ok? Vamos colocar aqui o símbolo da raiz. O 16 vai vir aqui dentro da raiz, ele vai ser o radicando, conforme eu já falei anteriormente, né? O 5, que é o numerador, vem para dentro da raiz. E o 2 vem aqui fora, já que é uma raiz quadrada, tá ok?
Então, eu tenho aqui uma raiz quadrada de 16 elevado à quinta potência. Pessoal, então aqui eu posso primeiro resolver essa potenciação, né, 16 elevado à quinta potência, que vai dar lá um certo resultado, e depois fazer a raiz quadrada desse resultado, só que vai ficar um número muito alto. Então, fazendo dessa forma, que é possível, fica um número muito alto. Então, uma outra forma de fazer é primeiro resolver a raiz, ó. Então, primeiro eu vou fazer a raiz quadrada de 16, né? A raiz quadrada de 16 é 4, tá certo? E aí fica 4 elevado à quinta potência, ó. 4 elevado à quinta potência, a gente sabe que 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, que vai resultar aí em 1024, e aí esse é o resultado final, tá ok? Vamos lá. Na letra B, tenho aqui 49 elevado ao expoente 13/26. Isso aqui dá para simplificar, ó, essa fração que está aqui no expoente. Dá para simplificar pelo próprio 13. Então, vai ficar 49 elevado ao expoente 1/2, né? E aí, como é que eu faço para resolver? Vamos transformar em raiz. A base aqui da potenciação vai ser o radicando aqui na raiz, vem aqui o 49 aqui dentro, né? O 1, que é o numerador, vai ser o expoente aqui do 49, e o 2, que é o denominador, vai ser aqui o índice da raiz, ó. Então, isso daqui, lembra que eu falei ali no tópico anterior? É a mesma coisa que isso aqui, ó, né? Porque a raiz quadrada 2 não precisa aparecer, e o expoente 1 também, ele fica aqui de maneira oculta. Então, eu tenho raiz quadrada de 49, que é 7, né? Então, o resultado aqui é 7, ó. Beleza? Bom, na letra C tem alguns detalhes a serem feitos, tá? Primeiro é a transformação aqui, ó, desse expoente, né? Que é o menos 0,75, ou menos 75 centésimos, no caso, né? Eu tenho que transformar ele aqui para fração, ok? Como que eu vou efetuar, então, essa transformação, gente? De novo, eu vou estar repetindo o que eu falei ali anteriormente, né? Menos 0,75, eu vou colocar aqui o sinalzinho de menos, vou repetir. Como eu tenho duas casas após a vírgula, eu vou estar associando aqui, ó, ao número 100, tá certo? E em cima vai vir o 75, ó. E aí, isso aqui dá para simplificar por 25, né? Que vai ficar menos 3/4. Então, eu tenho aqui 16 elevado à fração menos 3/4. Bom, o que acontece nessa situação? Primeiro passo agora é como talvez vocês estão pensando que agora já vamos colocar aqui na raiz. Não. Por quê? Porque nós temos aqui um expoente, além de ser fracionário, ele é negativo. Então, eu vou ter que inverter a base. A gente já viu isso lá na videoaula anterior, né? Se você tem dúvida, dá um pulinho lá, né? E dá uma olhadinha nessa videoaula, tá certo? Então, como é que vai ficar? Observem que, de maneira oculta, embaixo do 16 aparece o número 1, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que inverter, ó, vai ficar 1/16 elevado ao expoente 3/4, daí ele fica positivo, tá ok? Bom, agora sim é que eu vou poder efetuar a transformação ali para raiz, né? Então, eu vou fazer aqui o símbolo do radical, 1/16, que é a base, vai vir aqui dentro, né? Como o expoente aqui é 3/4, o numerador, que é o 3, vem aqui para dentro da raiz, né? E o índice, que é o 4, vem aqui para fora, né? O denominador, que é o 4, vai ser o índice, melhor dizendo, da raiz, né? Então, vai ficar aí a raiz quarta de 1/16 elevado ao cubo, né? Então, gente, eu posso fazer aqui 1/16 elevado ao cubo, né? Para depois extrair aí a raiz quarta do resultado, mas aí não vale a pena, né? O mais fácil é a gente primeiro efetuar sempre aqui, primeiro estar efetuando o cálculo da raiz. Então, a raiz quarta de 1/16 é 1/2, certo? E aí vai ficar 1/2 elevado à terceira potência, né? Como é que eu resolvo 1/2 elevado à terceira potência? É 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2, certo? Vou continuar aqui embaixo, ó, que vai ficar 1/8, e aí então esse é o resultado final. Então, gente, agora nós vamos para o sétimo e último item aí, que fala um pouquinho sobre propriedades das potências, tá? Então, esse item é bem importante, aí vocês vão precisar bastante disso lá em equações exponenciais, tá? Então, assim, ó,
eu separei aqui dois itens, né? Primeiro é produto de potências de mesma base. Ou seja, quando a gente tiver uma multiplicação, né, que é ali a questão da palavra produto, ó, quando a gente tiver então uma multiplicação em que as bases são iguais, o que essa propriedade me diz? Ela diz que eu tenho que conservar essa base, então eu vou conservar esse 10, no caso que é a base, e eu vou somar os expoentes. 5 mais 6 fica 11. Então, essa é a propriedade, né? Eu conservo a base e somo os expoentes. Ficou 10 elevado à 11ª potência. Bom, na letra B, a mesma situação. Eu tenho aqui 3 multiplicações, né? Observem que a base é a mesma nas 3, então eu conservo essa base, que é o 8, e eu somo os expoentes. O 10 desse expoente aqui, esse expoente desse número 8, que é o 10, mais um, mais o 3 vai ficar 14, né? Então, eu vou ter aí 8 elevado à 14ª potência, tá ok? Bom, agora quando a gente tem uma divisão de potências de mesma base, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai manter a mesma base, só que nós vamos subtrair os expoentes. É o contrário do que a gente estava fazendo anteriormente, tá? Então, ó, nessa situação, a base é a mesma, é o 14, eu conservo e diminuo os expoentes. Então, eu vou fazer 20 menos 17, que vai ficar 3, ó, ok? E aí ficou, então, 14 elevado ao cubo. Bom, na letra D, a base é o x, eu conservo e diminuo os expoentes. Aqui eu tenho 11, aqui eu tenho o 1, que está de maneira oculta. 11 menos 1 vai ficar 10, ó. Então, eu passo a ter aqui x elevado à 10ª potência, e esse é o resultado final aqui, né? Na letra E, a base é o 77, então eu conservo aqui a base. Vejam que está escrito aqui na forma de fração, mas toda fração é uma divisão, né? Então, eu diminuo aqui os expoentes, ó. 8 menos 7 fica 1. Então, 77 elevado à 1ª potência também pode aparecer dessa forma. É a mesma coisa aqui, apenas 77. Então, continuando, pessoal, agora nós temos aqui um outro tópico, que é a potenciação de potência, tá? Então, quando a gente tiver aqui uma potenciação de potência, a gente vai manter a base e vai multiplicar os expoentes, ó. Observem aqui nessa letra F, né? A base eu mantenho, que é o 22, certo? E aí a gente multiplica os expoentes, ó. Eu faço 4 vezes o 6, que fica 24. Então, termina assim, é bem simplesinho. Sempre que você tiver uma potenciação de potência, conserva a base e multiplica os expoentes, tá ok? Na letra G, a gente tem aqui uma potenciação de um produto, tá ok? Então, é como se eu tivesse que fazer aqui uma propriedade distributiva, né, desses expoentes, tá? Então, como é que vai funcionar? Qual o expoente do 7 que está aparecendo aqui em cima de maneira oculta? É 1. Então, eu vou ter que fazer aqui, ó, 1 vezes o 9, que está aqui fora, certo? 1 vezes 9 vai dar 9. Então, a base conserva aqui, que é o 7, e 1 vezes 9, como eu já falei, dá 9, fica aqui no expoente. Vezes, agora eu vou fazer a mesma distributiva aqui, ó, né, entre aspas, entre o 5 e o 9, que são os dois expoentes. Então, 3 eu conservo, e 5 vezes 9 dá 45. Então, fica dessa forma, ok? 7 elevado à 9ª potência vezes 3 elevado à 45ª potência. Bom, e agora um exemplo de finalização. Está escrito assim, sendo A igual a 2 elevado à 7ª potência vezes 3 elevado à 8ª potência vezes 7, e B igual a 2 elevado à 5ª potência vezes 3 elevado à 6ª potência, o quociente de A por B é, então a questão aqui, ó, ela quer saber qual é o quociente, ou seja, qual é o resultado da divisão de A por B. E para a gente fazer isso sem utilizar as propriedades da potência, ficaria bem trabalhoso, né? Então, a gente vai utilizar aqui as propriedades da potência para chegar no resultado final. Bom, então, o A, né? O A é 2 elevado à 7ª potência, vezes 3 elevado à 8ª potência, vezes 7. Eu vou ter que fazer dividido pelo B, que é 2 elevado à 5ª potência, vezes 3 elevado à 6ª potência. Bom, conforme a gente viu anteriormente, a gente tem aqui uma divisão, né? Então, observem que esse 2 elevado à 7ª potência, dividido por 2 elevado à 5ª potência, o que a gente tem que fazer? Conservar a base, que é o 2, e diminuir os expoentes. 7 menos 5, que vai ficar 2.
vezes, agora eu vou fazer a mesma coisa com 3. Ó. 3 elevado à oitava potência dividido por 3 elevado à sexta potência, eu conservo a base que é o 3 e diminuo os expoentes. 8 menos 6 também fica 2. Então, aqui, ó, vezes o 7, que eu só mantenho porque ele é único aqui, né? No B não tem nada relacionado aqui com base 7. Bom, agora eu vou resolver isso daqui, correto, gente? Eu vou colocar o igualzinho aqui, ó. 2 elevado ao quadrado é 4, vezes 3 ao quadrado, que é 9, vezes o 7, tá? Vou continuar aqui. 4 vezes 9 dá 36, e 36 vezes 7 fica 256. Então, esse é o resultado final. Vejam que é bem mais fácil fazer utilizando as propriedades do que fazer manualmente ali, cada uma para até chegar no resultado. Essa então foi a nossa videoaula de hoje. Se você gostou, deixe aquele like, compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal. Se você não é inscrito, inscreva-se. E se você quiser fazer algum comentário, alguma sugestão, tirar alguma dúvida, pode fazê-lo que passará por uma análise e então será publicado. Obrigado pela atenção de todos.